Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão. Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, o assunto é sério, como em todas as vezes. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar que o assunto é sério, mas é verdade, o assunto por aqui sempre é sério, porque a gente está falando de Jesus, tudo com base nas Escrituras. Então o assunto por aqui sempre é sério. Mas hoje o assunto é sério. Galerinha, o negócio é o seguinte. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que na verdade tem mais de um significado, certo? Nós vamos ler aqui uma passagem bíblica que fala sobre isso. Traz pra gente o significado que a gente normalmente interpreta dessa forma. Porém, existe um outro significado também dentro desse versículo aqui que eu quero trazer para vocês. E aí eu vou tentar fazer umas conexões, né, entre alguns versículos. Nós vamos usar aqui algumas passagens bíblicas hoje, não vai ser uma só. Então vamos começar falando ali no que está escrito em Mateus 7, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que Jesus ele fala o seguinte, ó: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Então, gente, Jesus aqui ele trouxe pra gente duas imagens. Ele trouxe a imagem da porta estreita e do caminho estreito, certo? Ele fala pra gente que tem uma porta que é larga, um caminho que é largo e que esse caminho e essa porta levam para a perdição. Porém, existe também o caminho estreito e a porta estreita, e quem entra por essa porta e quem vai por esse caminho vai chegar à vida. Então, Jesus ele trouxe essas duas imagens pra gente, fica muito claro aqui pra gente que tem a porta e tem o caminho. E isso mostra pra gente que a gente tem uma escolha. A gente pode escolher, sim, caminhar pelo caminho largo e entrar pela porta larga, que são os dois mais fáceis. Ou seja, são os dois que não exigem da gente um sacrifício, um esforço, que não exige que a gente mude nada na nossa vida. E esse é o caminho que leva para a perdição. Porém, o caminho estreito e a porta estreita são mais, entre aspas, aí, difíceis. Em que sentido? No sentido que, para eu caminhar por um caminho estreitinho, eu tenho mais dificuldade. Eu preciso me esforçar mais. Imagina uma trilha numa montanha. Vamos lá, você está subindo aí, fazendo uma trilha numa montanha, certo? E aí tem aquele caminho largo, tal, tranquilo, você consegue caminhar, sossegado, abrir seus braços, se alongar, fazer o que você quiser. E aí você vai subir com mais facilidade. Se você está fazendo a mesma trilha, porém esse caminho é bem mais estreito, as plantas estão apertando você ali, a chance de você se arranhar, se você tentar abrir o braço, ela é maior, certo? Vai ter uma dificuldade, talvez se tiver alguém descendo, você está subindo, opa, é estreito, alguém tem que parar para o outro passar, exige mais esforço. Então, cara, quando a gente lê caminho estreito, porta estreita, isso aqui tem a ver com renúncia. Isso aqui tem a ver com perseverança, com esforço, certo? Por que eu tô falando isso pra você, cara? Porque, cara, quando a gente caminha por esse caminho estreito, não vai ser tudo confortável pra gente, certo? Não vai ser tudo do nosso jeito. Não é tudo combinando com os meus desejos, com as minhas vontades, entendeu? E a gente entende que o reino de Deus, ele não se adapta a nós. É a gente que precisa ser moldado e se adaptar ao reino de Deus. Veja que são duas coisas bem diferentes. O reino de Deus está ali, cara. E para você entrar no reino de Deus, não é o reino de Deus que tem que mudar para se encaixar nas suas vontadezinhas, nos seus desejozinhos e na forma com que você pensa que é o certo. Não,
O reino de Deus está ali. E se você quiser participar dele e entrar nele, quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar é a gente. A gente tem que ser transformado e moldado de acordo com o caráter de Cristo que a gente vê nas Escrituras. Por isso a importância de ler as Escrituras. É onde Cristo está revelado, é onde a gente vai ver o modelo perfeito para a gente, que é Jesus, certo? Então, ali a gente entende como o reino de Deus funciona e a gente entende aonde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar e a gente tem que ser moldado para poder entrar no reino de Deus e não o contrário. O reino de Deus não tem que se adaptar a nós, é a gente que precisa se adaptar a ele. Certo? Então, cara, normalmente é essa a interpretação do caminho estreito, né? É um sinônimo aí de esforço, de renúncia, que nem eu acabei de falar para você, né? Então, assim, caminho estreito, ele não tem espaço para excesso de bagagem, né? Levar um monte de mochila. Imagina a montanha ali que eu falei, você vai levar um monte de mochila no caminho estreito, você vai ficar enroscado, mano. Então, assim, orgulho, pecado, egoísmo, vaidade, soberba, tudo isso aí tem que ficar para trás, mano. Isso tem a ver com o caminho estreito. Certo? O caminho estreito, ele vai chamar a gente para andar na contramão da nossa carne, dos nossos desejos, né? Negar os desejos que afastam a gente de Deus e insistir quando seria muito, muito, muito mais fácil a gente desistir, certo? E é isso que Jesus fala que é difícil, só que não é impossível. Olha só a diferença entre essas duas palavrinhas. Difícil é uma coisa, impossível não é. E por que que não é impossível? Porque Jesus está com a gente nessa caminhada. E aí, não é impossível porque Jesus fala pra gente que ele ajuda a gente a carregar os nossos pesos, que a gente tem que ir debaixo do jugo dele, porque ele vai ajudar a gente no caminho. Então, é difícil abrir mão dos nossos desejos, do desejo da carne, das nossas vontades? Claro que é difícil. A gente é ser humano contaminado pelo pecado. Então, sim, é difícil, porém, não é impossível, tá? Porque Jesus tá com a gente. Então a gente vai conectar isso agora com o que está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Vamos ler, Lucas 9, 23, que fala o seguinte, ó. Isso aqui, Jesus que estava falando, ó. Dizia ele a todos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, certo? Então Jesus está falando, se quiser vir comigo, se quiser me seguir, certo? Você tem que renunciar a você mesmo e carregar a sua cruz todos os dias, certo? Todos os dias, certo? Então, cara, olha a combinação aqui, ó. Porta estreita, que a gente já falou, é uma entrada, certo? Caminho estreito é a jornada, é o caminho, certo? É a jornada. E a cruz diária é a postura que a gente tem que ter durante essa jornada para na hora que a gente chegar na porta estreita a gente conseguir entrar por ela, certo? Então, cara, a cruz aqui não é simplesmente para falar de sofrimento, certo? A cruz aqui tem a ver com obediência, tem a ver com renúncia, tem a ver com entrega, certo? Tem a ver com submissão àquilo que é a vontade de Deus, porque Jesus, quando foi para a cruz, ele sofreu pra caramba, ele foi humilhado. E ele, como Deus, poderia ter muito bem estalados os dedos ali e falado, chega, não quero mais saber. Mas ele se submeteu ao plano de redenção. E por isso, ele carregou a cruz, ele foi para a cruz. Certo? Então, carregar a cruz não é simplesmente assim, vou aceitar dores aí sem sentido, né? Não é isso. É seguir Jesus mesmo quando não tá fácil, mesmo quando a gente precisa renunciar, mesmo quando os nossos desejos da carne dizem pra gente ir pra outro lugar. E aí, cara, eu queria trazer aquele outro sentido da interpretação que eu tinha falado lá no comecinho, que tem uma outra interpretação também que é legal, que é o seguinte, cara, em relação ao caminho estreito. Porque é o seguinte, um monte de gente pensa ali no caminho estreito, né, só nessa questão aí de ser difícil, renúncia e tudo mais. Mas tem um significado também, eu ouvi uma vez um cara pregando sobre isso, achei muito interessante, nunca mais esqueci, que é o seguinte, no caminho largo, mano, você pode ir para a esquerda, você pode ir para a direita, você pode fazer o que você quiser, certo? No caminho estreito, não dá, não tem espaço para você ficar se desviando. Então, cara, o caminho estreito, ele é melhor para você manter o foco, certo?
Só tem um jeito de você caminhar. Você vai seguir aquele caminho ali. E aí, lembra que eu falei que Jesus está com a gente na caminhada? Jesus está caminhando na sua frente. Se você está num caminho largo, você consegue ir para a direita e para a esquerda e sair dos passos de Jesus. Mas se você está no caminho estreito, cara, Jesus está caminhando na sua frente, você vai seguir os passos dele. Você vai fazer exatamente o que ele está fazendo, certo? E aí, cara, esse é um significado muito forte do caminho estreito. Não é só sobre renúncia e dificuldade. Isso sim é muito importante e é muito necessário. Porém, tem a ver também com caminhar de acordo com os passos de Jesus. A gente caminhando no caminho estreito, passando pelas renúncias, passando pelas dificuldades que o caminho estreito ele exige da gente, a gente vai conseguir caminhar certinho, do mesmo jeito que Jesus está caminhando. Então, cara, o caminho, ele é estreito, mas é o caminho dele, certo? Não é nosso. Ele é reto, ele não é cheio de opções para você ir para lá e para cá, certo? Então, é um caminho bem definido. Não é um caminho que vai trazer confusão para sua cabeça, certo? Ser estreito não significa que é uma punição. Na verdade, é uma proteção. Mano. É Deus falando para você o seguinte: segue por aqui, que aqui é seguro. Aqui é o caminho que leva à vida. Porque Deus não quer que você vá para a perdição, mano. Você entende que isso é forte demais? Não é que você vai ter que caminhar na dificuldade porque eu sou ruim. Eu quero ver você sofrer. Não, não é isso, cara. Cara, esse aqui é o caminho que leva você para a vida. Eu tô te dando a direção. Segue, você vai ver que é melhor. É para proteger a gente. Certo, gente? Então, cara, seguir Jesus exige sim renúncia, exige sim esforço, cruz diária, certo? Mas também poupa a gente dos desvios, tá? Vai poupar a gente das distrações e vai tirar a gente do caminho da perdição. O caminho é estreito, mas o destino é a vida, mano. A porta é apertada? Sim, mas ela vai levar à alegria eterna. A cruz, ela é pesada? Sim, mas ela vai formar Cristo em nós. Então, cara, o meu desejo, a minha oração é que você escolha entrar pela porta estreita, cara. Caminhar firme pelo caminho estreito e carregar sua cruz todos os dias, para você continuar sempre seguindo nos passos de Jesus. Valeu? Galerinha, eu espero que esse episódio tenha falado ao coração de vocês. Se falou, você já sabe, compartilha. Se não falou também, compartilhe do mesmo jeito, porque talvez fale ao coração de outra pessoa. Eu oro para que a semana de vocês seja abençoada na presença do Senhor e a gente vai se ver no próximo episódio. Valeu, galerinha de Deus, que Deus abençoe vocês. Até a próxima.